Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos estudar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus através das suas parábolas, dos seus ensinos e para compreendermos melhor toda essa riqueza que ele nos deixou trazendo a boa nova. Vamos ver um estudo que Haroldo Dutra fez sobre passagens do Evangelho de João Evangelista. Vamos ver o capítulo que trata sobre Filho unigênito. Então vamos lá. João Evangelista, em diversas passagens de seu Evangelho, refere-se a Jesus como Filho unigênito. O primeiro aspecto a ser analisado é quanto ao uso da palavra filho. Como vimos, Paulo de Tarso anuncia que enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. Vamos ver aqui a explicação sobre essa colocação. Na Bíblia de Jerusalém, que é uma das traduções dos evangelhos, em Gálatas, nós temos: ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Então, aqui, o que Haroldo está fazendo é reproduzir um aprendizado, um ensinamento, que é dado em Gálatas, na Bíblia de Jerusalém, na página 2035. Então, continuando. A afirmação de Paulo remete à evolução espiritual. Desde o momento da partida, com o princípio inteligente simples e ignorante, até o momento que o princípio inteligente chega na qualidade de espírito puro, ele está em peregrinação, em processo de transformação. Durante esse movimento, antes de se tornar um espírito puro, o espírito constrói sua comunhão com Deus. Isso não é difícil nós entendermos, O espírito de muita condição, que já conquistou um patamar chamado de angelitude, dada a pureza dos sentimentos, é um espírito que alcançou nesse processo construtivo durante a sua escalada evolutiva, desde aquele princípio inteligente em desenvolvimento, que se transforma em espírito e continua a sua peregrinação naquele princípio ignorante no sentido de com tudo a ser desenvolvido, com potencial ali dado por Deus para poder desenvolver-se, mas tudo como uma resultante da construção de cada um. E nessa caminhada, quando se atinge esse patamar, como Jesus, por exemplo, o único na Terra, Espírito puro, que esteve aqui encarnado entre nós. Então, para atingir esse patamar, há necessidade de uma comunhão perfeita com Deus. Por isso que Jesus afirmava: eu e o Pai somos uno. Ele não quis dizer uno em identidade, dizendo que Deus seria ele e ele seria Deus. Não. Como até algumas crenças entendem. Não, ali esse uno é identidade de sentimento, Então, ele com o Pai era uma comunhão perfeita de pensamentos, tanto que ele foi o verbo que se fez carne, Ele veio como Filho unigênito nos trazer ali o verbo de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Mas continuemos. O espírito sai de um nível inicial de princípio inteligente, sem noção sequer de si mesmo, e percorre por milhões de anos uma longa trajetória. Quando atinge a idade da razão, do pensamento contínuo, vamos dar uma parada, porque pensamento contínuo é atributo do espírito, o animal que tem um princípio inteligente desenvolvendo-se,
tem o pensamento fragmentário, ele pensa o suficiente para a sua subsistência, né? Que lhe é permitida através do instinto. Ele só tem instinto, né? E através desse instinto ele consegue tudo que sabemos que consegue, mas é um instinto. E o animal tem o pensamento interrompido, digamos. São fragmentos de pensamentos, o suficiente para ele subsistir, né? Só passa a ter o pensamento contínuo no reino hominal. Então, quando adentra a humanidade, é que inicia-se o pensamento contínuo. Então, quando atinge a idade da razão, do pensamento contínuo, o espírito adquire noção de si mesmo e do universo, e então passa mais intensamente a construir a sua comunhão com Deus. A nossa meta é a união com Deus, a comunhão com o pensamento e o sentimento do Criador. Particularmente, Emmanuel reafirma que trabalhamos o nosso pensamento e a nossa vida até que no curso dos milênios nos identifiquemos com a sabedoria divina, que constitui o pensamento de Deus, e com o amor divino que representa a vida do Criador. Temos aqui um outro rodapé. Em vida do Criador. Então, temos a seguinte nota. No livro Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, que é o Chico Xavier, Pensamento e Vida, chamamos-lhe no mundo espiritual e sob a mesma designação, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los, ainda uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Então, o Haroldo destaca essa passagem do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Então, a vida do Criador, quando chegará essa comunhão, essa identidade. Deste modo, o pensamento do Criador é a inteligência suprema. Está lá no Livro dos Espíritos, a primeira questão que Allan Kardec faz aos espíritos. Que é Deus? Ele não fala quem é Deus, porque quem é Deus estaria individualizando uma individualidade, né? Ele fala, que é Deus? E a resposta é a causa primeira, é a causa suprema de todas as coisas, né? Então, é o que estamos vendo aqui. Deste modo, o pensamento do Criador é a inteligência suprema, a sabedoria absoluta e a vida de Deus exprimem o amor supremo. Na literatura bíblica, tanto a Bíblia hebraica quanto o Novo Testamento usam a linguagem metafórica para enriquecer a ideia que se pretende destacar. Especificamente no Evangelho de João, é a ideia de filiação, de comunhão com Deus que estamos focando. No capítulo 13, estudamos, desse mesmo livro, né? Estudamos que quando Deus pede ao profeta Natã que diga ao rei Davi, seu servo, que quem construirá uma casa para ele será um filho da descendência de Davi, significa que enquanto estamos no processo evolutivo, antes de nos tornarmos espíritos puros, somos servos. Estamos em fase de construção, de fidelidade e comunhão com Deus. Então é natural que a nossa fidelidade ainda oscile entre Deus
e nós mesmos. Então vejamos que era um entendimento, né? Servos, nesse caminho evolutivo, somos servos, né? E é interessante que ao momento em que Jesus fala para os discípulos amados, já não vos chamo servos e sim amigos. Hoje, nós, enquanto espíritos encarnados, passando por expiações e provas, enfrentamos em certos momentos dificuldade em escolher entre sermos fiéis à lei divina ou não. Em determinadas situações, a nossa fidelidade cessa e somos fiéis a nós mesmos, em vez de sermos fiéis à lei divina que busca o bem de todos. Olhamos apenas para o nosso próprio bem, visamos unicamente ao interesse pessoal. O interesse pessoal é a marca da nossa cisão, da nossa divisão. Cisão é essa divisão, é essa dualidade que existe em nós. Ora, podemos agir, digamos assim, como santos, tal sentimento que exprimimos, que sentimos, que expressamos em determinadas situações, em determinados momentos, que sejam fugazes, mas expressamos. Em outros, podemos extravasar uma crueldade. Então, é essa dualidade entre servir à lei, sermos fiéis à lei ou a nós mesmos, né? Mas é dessa dualidade que nascerá esse homem construído, que será construído por cada um de nós. O que nos leva a concluir, somos um misto, exatamente isso, somos um misto de fidelidade e de infidelidade a Deus. Essa é a condição do servo, que às vezes obedece, outras vezes não, às vezes gera o mal e depois tem de reparar, tem de espiar. Frequentemente carecemos de ser testados em nossa fidelidade, por sermos esse amálgama de sombra e luz. Essa é a condição dos encarnados, dos espíritos sujeitos ao processo de reencarnação, uns mais fiéis e outros menos, porém todos servos, distantes ainda da fidelidade absoluta. Após milênios de aprimoramento moral, quando um espírito alcança o patamar de mundos celestes, o que significa que se tornou um espírito puro, a sua fidelidade a Deus é absoluta, constante, tanto do ponto de vista do desejo, da vontade, quanto do ponto de vista da emoção, da cognição. Tudo desse espírito está centrado na fidelidade a Deus. A fidelidade incessante constrói a comunhão com Deus. Tornou-se espírito puro, deixou de ser servo para ser filho de Deus. Inteligência divina, muito além da condição humana. Por isso que quando nós falamos somos filhos de Deus, somos sim, porque fomos criados por Deus, trazemos a sua natureza divina em nós, e é isso que nos dá essa condição deste progresso, do qual não fugiremos. Mas, na verdade, enquanto não alcançarmos essa condição de filho, né, essa condição de fidelidade plena, absoluta, não somos ainda filhos, somos criaturas, criação de Deus, mas não filho ainda. Essa é a diferença de nós para Jesus. Jesus era filho, porque era espírito puro. Seus sentimentos eram em uníssono com Jesus. Muito diferente de nós, ainda em construção, com um longo caminho a palmilhar para chegarmos nessa unidade, nessa identidade de sentimentos, né?
Mas já estamos entendendo, então, o que será esse Filho unigênito que Jesus repetiu tantas vezes, né? Então, para ser filho de Deus, inteligência divina, muito além da condição humana. Os espíritos crísticos, que são espíritos crísticos? Jesus, ele era o Cristo. Cristo não era um sobrenome, é um atributo, é uma conquista, é uma condição. Jesus é de natureza crística, conquistou essa condição. Evidentemente que nesse universo, de tantos outros mundos sendo criados por espíritos puros, há outros Cristos, né? Cristos para outras humanidades. O nosso Cristo é Jesus, mas de outras localizações, de outros planetas, de outros planos, há outros Cristos. E é isso que está sendo dito. Os espíritos crísticos são os que mais livre-arbítrio têm no universo. Nós alimentamos um conceito equivocado acerca do livre-arbítrio. Possuir livre-arbítrio não significa estar apto a escolher fazer o mal, posto que existem infinitas maneiras de fazer o bem. De posse do livre-arbítrio, os Cristos, cuja intencionalidade é sempre praticar o bem, o escolhem dentre as infinitas maneiras de prestar socorro, conforme a situação se apresente. E neste movimento amoroso, o livre-arbítrio, o senso moral, a maturidade ampliam-se conjuntamente, crescem de mãos dadas. Assim sendo, é o Cristo que escolhe não fazer uso do mal. Ninguém o está impedindo. É escolha sua fazer sempre o bem. Está sempre na pauta. Os espíritos puros são filhos, e os Cristos são filhos unigênitos. Os Cristos, além de serem filhos, estão em comunhão indescritível com Deus. Então eles são um com o Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus atingiu a unidade com Deus, considerando que Jesus está em comunhão perfeita com o Pai. Ele é Filho unigênito. É interessante, nós vimos aqui, vamos retomar. Os espíritos puros são filhos, né? Porque já atingiram esse patamar de pureza. Os Cristos são filhos unigênitos. Cristos é um atributo que dá condição de ser, entre outras coisas que desconhecemos, né? Mas ser ali criadores, não diremos criadores, porque só Deus cria, mas co-criadores de mundos para as suas ovelhas habitarem, como foi o caso de Jesus, né? Que recebeu de Deus aquela massa que se desprende, né? E que daquela galáxia, e com aquela massa que se desprende, ele constrói ou cocria, porque a matéria vem de Deus, só Deus cria, né? Ele cocria este planeta para nós. Então, esses outros espíritos crísticos de outras localizações, né? E de outros rebanhos, estão numa comunhão indescritível com Deus. E Emmanuel nos relata, é algo muito interessante, que Jesus caminhou em linha reta para Deus. Depreendemos daí que caminhar em linha reta significa que na escalada evolutiva dele, desde aquele princípio, como espírito, né? Ainda ignorante, simples ignorante, como todos, saem do mesmo ponto de partida, ignorantes, com tudo ainda a desbravar, né? Mas ele fez as escolhas acertadas,
caminhou em linha reta sem desvios. Provavelmente deduzimos que estes outros Cristos também, por isso que são co-criadores. Então não são todos os espíritos puros que recebem de Deus a incumbência de criar um mundo, né? Deduzimos nós que são espíritos batalhadores, né? Que nessa trajetória abençoada colaboram, cooperam e têm as suas criações, não é? Tem as suas criações com certeza, porque são espíritos puros, estão já naquele patamar da escalada evolutiva, né? Mas a necessidade de ser Cristo, né? Para poder ali conduzir as ovelhas. Então, os Cristos têm uma afinidade absoluta de pensamento, de comportamento, de sentimento. Eles formam uma unidade. São muitos, porém todos vibrando em uníssono, como se fossem bilhões de instrumentos tocando a mesma nota, a mesma afinação, a mesma melodia. Os espíritos puros são os que mais conhecem o mal, por isso não o praticam. Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se conhecêssemos bem o mal, jamais praticaríamos o mal. Questão 120 de O Livro dos Espíritos. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Allan Kardec pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para se chegar ao bem? A resposta dos espíritos: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. O mal é quando sei que é errado e faço, o que não é um determinismo, mas teimosia mesmo. Então não precisamos praticar o mal, como acabamos de falar que Jesus não praticou, né? Mas, então o mal não é um determinismo nas nossas vidas. Ninguém precisa praticar o mal para aprender que não deve fazer. Há muitas outras formas de não praticarmos o mal, conhecendo o mal. E acabamos de ver que os espíritos puros conhecem o mal como ninguém, por isso não praticam. O mal é quando sei, repetindo, que sei que está errado e faço, o que não é um determinismo, mas teimosia mesmo. Então nós erramos por teimosia. No versículo 14 de seu Evangelho, João Evangelista fala a respeito dessa unicidade, desse tornar um com Deus. Jesus é o Verbo, estava junto de Deus, era Deus, é unigênito junto ao Pai. Então, de se tornar um com Deus. Jesus é o Verbo, estava junto de Deus. Era Deus, é unigênito junto ao Pai, né? Porque ele traduziu exatamente o pensamento de Deus. Daí muitos até confundirem Jesus com Deus, né? Embora saibamos que essa mudança não veio assim por entendimento. Essa mudança veio num dos concílios, já de Constantino, em que a sua esposa, que havia cometido grandes desatinos, ele apaixona-se perdidamente pela mulher que torna-se sua esposa. Mas ela tinha tido uma vida ali de prostituição, digamos assim. Então ela tinha muitas companheiras ali com ela. E quando ela torna-se rainha, e ela se sente ali ameaçada por elas, né? Porque elas conheciam ali aquele passado, tudo mais.
ela manda matar essas companheiras. E depois aquele sentimento, né, de remorso fez com que ela ficasse horrorizada com a ideia da reencarnação, que estava muito claro ali nos evangelhos. Jesus fala sobre a reencarnação. E Constantino, então, altera ali algumas passagens do evangelho em que são suprimidas algumas colocações, não é? Mas, pela falta de entendimento, e como Jesus sabiamente falou de forma metafórica, alegórica, linguagem figurada, manteve-se ali passagens que não deixam dúvida sobre a reencarnação, né? Naquela passagem, especialmente, que ele fala de João, de Elias, né? Que Elias teria vindo, né? E os discípulos acham, será Elias, né? Será João? Então, há passagens ali do próprio Nicodemos, né? Não te admires eu dizer que importa que nasça novamente? Então, ficaram passagens de uma forma mais discreta, então não foram alteradas, né? Mas é tudo dentro da sabedoria, né, do nosso Divino Mestre, e está lá o que precisava estar. Sabedor, como com certeza tinha, de que haveria de alguma forma alguma intromissão ali nas suas palavras. Mas é muito bom esse aprendizado, esse entendimento. O que importa para nós são esses ensinamentos que ficaram. E já são mais do que suficientes. Repito sempre que o Gandhi, né, o Gandhi que não era cristão, ele diz que se desaparecessem todos os escritos que fizeram sobre Jesus e mantivessem o Sermão da Montanha, a Terra não precisaria de mais nada. Que sintamos isso também, né? Que possamos sentir essa chuva de bênçãos que recaem sobre nós sempre que elevamos os nossos pensamentos, sempre que trazemos a Deus, a Jesus, a esses espíritos benevolentes, protetores, amorosos, anjos guardiães, que tanto procuram nos ajudar para que não caiamos em tentações. Estejamos atentos, com muita confiança, e que fiquemos em paz.